Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula hoje é uma queixa bem comum no consultório. Eu estou falando justamente de dor no joelho. O objetivo após essa aula, pessoal, é vocês conhecerem ou reverem, as principais causas de dor no joelho em adultos, tá? Saber diagnosticar por meio da anamnese, do exame físico bem feito, tá? Trabalhando aí os testes e revisando a anatomia clínica do joelho, beleza? E ainda saber como conduzir esses principais casos, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Beleza, pessoal? Então, vamos começar respondendo uma pergunta bem direta. Dor no joelho é uma queixa comum? E aí, o que vocês acham? Com certeza, pessoal? Olha só esse dado. Cerca de 1/3 de todas as causas de problemas musculoesqueléticos na atenção primária, eles estão relacionados ao joelho. É muita coisa, 1/3. A dor no joelho, gente, ela é a segunda causa mais comum de dor musculoesquelética, tá? Ela só perde para a famosa lombalgia, que ocupa, o primeiro lugar nesse ranking e que nós já conversamos por aqui. E quando a gente foca ali no público adulto, as causas mais comuns são basicamente a artrose, também chamada de osteoartrite, e a chamada síndrome dolorosa patelo-femoral. Tá? Então, já fiquem atentos a esses dois diagnósticos, porque são campeões de aparecimento ali tanto na prática quanto também nas provas, beleza? Certo, pessoal. Aqui apenas algumas recomendações do que a gente precisa para conduzir bem os casos de dor no joelho, tá? Tá lá na prática, o que a gente precisa? Primeiro ponto essencial, conhecimento da anatomia, tá? Gente, pelo menos o básico tem que dominar, tá? Porque senão você vai ficar tentando decorar os testes ao invés de aprender. Então, já a gente vai pontuar o principal de anato que a gente precisa ter em mente para esses casos. Outro ponto, lógico, anamnese bem estruturada, não tem como, que é onde a gente já começa a raciocinar boa parte do caso. E, por fim, exame físico direcionado, tá? Isso aqui é o grande diferencial do atendimento clínico. Não é sair apertando o joelho aleatoriamente para ver se o paciente reclama, tá? É saber quais testes usar de acordo com o que você suspeita. Fez sentido? Então, bora seguir. Então, vamos aí ao que interessa, gente. Gostaria de conversar com vocês sobre um pouquinho da anatomia clínica do joelho, tá? Queria que vocês puxassem aí na cabeça. Vocês lembram que o joelho aí é uma articulação que, na verdade, ele envolve duas articulações principais. Então, nós temos a articulação patelo-femoral e a tíbio-femoral. Aí, gente, a articulação tíbio-femoral é a que é responsável pelo movimento de flexão e extensão do joelho, ou seja, dobrar e esticar, que a gente faz o tempo todo para andar, correr, agachar. Já a articulação patelo-femoral, que envolve a patela, ela serve para ajudar na estabilização da articulação, tá? Mas ela também facilita os movimentos atuando aí como uma espécie de alavanca, tá? Dando uma flexibilidade melhor para a articulação do joelho, certo? Mas aí, gente, a patela, para funcionar bem, ela precisa estar bem estabilizada, vocês concordam? E é aí que entram 3 estruturas importantes que têm essa função de estabilizar a patela, que é o tendão do quadríceps, o ligamento patelar e a tuberosidade da tíbia, onde é que justamente o ligamento patelar se insere. Então, pessoal, essas estruturas aqui, elas são fundamentais para manter a patela no lugar, especialmente quando a gente está subindo escadas, correndo, ou então fazendo algum movimento repetitivo, Elas são importantíssimas. Tranquilo até aqui, gente? Show, pessoal! Seguindo na anatomia, então, nós temos que pensar em outras estruturas importantes e que podem ser causa de dor no joelho, que são aqui as bursas. Lembram delas? A gente conversou sobre elas lá em dor no ombro. Essas bolsinhas de líquido sinovial, gente, elas ajudam a proteger músculos, tendões e ossos, Protegem para essas estruturas não ficarem roçando uns nos outros. Faz sentido? Pois é. Aqui nesse slide, a gente destaca 2 bursas muito relevantes na prática clínica. A primeira é a bursa pré-patelar, que fica na frente da patela, Ela reduz aí o atrito entre o fêmur e o tendão do quadríceps. E aí, por estar numa região mais superficial, ela acaba sendo muito afetada naqueles pacientes que trabalham ajoelhados por muito tempo. Por exemplo, encanadores ou pessoas que fazem faxina, que às vezes passam algum período ali ajoelhado, profissionais de construção
construção civil, né? Isso aqui pode evoluir para uma bursite pré-patelar, tá? Que geralmente vem com dor localizada, inchaço ali na região anterior. Dependendo da situação, a bursa está tão inchada que você consegue palpar uma saculaçãozinha, né? Tipo um saquinho de líquido mesmo, tá? Pode ter calor na frente do joelho. Outra bursa importante, gente, é a bursa anserina, tá? Que está ali localizada na região medial da tíbia. Ela fica próximo à inserção dos músculos que formam a pata de ganso. Lembram quais são? Isso mesmo, sartório, grácil e semitendinoso. Aí fez todo sentido, né? Ela é a bursa anserina porque ela está localizada ali próxima à inserção dos tendões da pata de ganso. Então agora não vai esquecer mais não, né? E ela fica medialmente à tíbia. E aí, gente, para localizar ela, a gente vai palpar a tuberosidade da tíbia, certo? Que é essa saliênciazinha óssea que a gente tem aí. Sentiu ela logo abaixo da patela? Palpa aí. Aí você vai descer 2 dedinhos, tá? E deslizar esses dedinhos aí para a região medial. Quando você deslizar para a medial, você vai sentir os tendões da pata de ganso. E ali você consegue palpar a bursa anserina, tá? Obviamente, se em você ela não estiver inflamada, você não vai conseguir sentir ela, você vai sentir os tendões, tá? Ela está por aí, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade de delimitar ela se ela não estiver inflamada. Agora, no paciente com bursite anserina, você pode sentir ela e ainda palpar dor nessa região, tá? Que fala a favor da inflamação da bursa, quando tem dor essa palpação medial, beleza? Ela é especialmente importante, gente, porque grande parte aqui de causas de dor no joelho, na face medial, pode ter relação com ela, tá? Então, é muito comum, principalmente aí naqueles pacientes que têm um esforço repetitivo ou naqueles pacientes que estão acima do peso, tá? A gente tem que levantar aí a hipótese de bursite anserina. Certo, pessoal? Muito bom. Agora, gente, aprofundando um pouquinho mais aí no joelho, nós temos 2 estruturas importantíssimas que podem ser causa de dor e instabilidade do joelho, que são os ligamentos cruzados. Nós temos 2 desses carinhas em cada joelho, tá? Olha aí na imagem, nós temos o ligamento cruzado anterior, tá? Vulgo LCA, e o ligamento cruzado posterior, vulgo LCP. O ligamento cruzado anterior, gente, ele tem como principal função impedir que a tíbia deslize para frente em relação ao fêmur, tá? Então, se esse ligamento rompe, o joelho ele fica instável. O paciente muitas vezes sente como se o joelho estivesse saindo do lugar quando ele vai tentar mudar de direção ou quando ele pisa ali, dá a sensação de estar pisando em falso, né? Isso aqui é muito comum, principalmente em trauma esportivo, tá? E um testezinho aqui que nos ajuda é o chamado teste da gaveta anterior, tá? Normalmente ele é positivo nesses casos. Agora a gente vai conversar sobre esses testes. Aí, já o ligamento cruzado posterior, ele tem a função oposta, ele impede o deslizamento posterior da tíbia. A lesão desse carinha aqui, ele costuma ser mais raro, tá? Mas em caso de lesão, o sinal é o contrário. Aqui acontece um deslizamento da tíbia para trás. E aí tem o teste da gaveta posterior, tá? Geralmente, lesão do LCP costuma acontecer em traumas que envolvem mais energia, por exemplo, acidente de carro que o joelho vai, bate no painel, né? Aí a tíbia vem para trás, o joelho vai para frente, tem risco aí de lesionar o ligamento cruzado posterior, beleza? Então gravem isso aqui, pessoal. LCA impede o deslizamento anterior da tíbia, ligamento cruzado anterior, tá? E LCP, ligamento cruzado posterior, impede o deslizamento posterior da tíbia, beleza? Macete simples aí, mas já dá para ajudar a lembrar, beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Ainda nos ligamentos mais importantes, nós temos os ligamentos colaterais, tá? Que são igualmente importantes para estabilizar a articulação, tá? E aqui, gente, para não confundir, presta bem atenção. Olha aqui, a gente tem 2 ligamentos colaterais principais. Nós temos o ligamento colateral tibial, que é medial, né? E por isso ele também é chamado de ligamento colateral medial. E nós temos o ligamento colateral fibular, que é lateral. Lembra que a fíbula é lateral? Fibulateral, beleza? Mais um macetezinho bobo aí, mas acho que ajuda. E aí, pessoal, ele também é chamado de ligamento colateral lateral. Então é bom ter atenção, porque às vezes a prova, se ela quiser pegar, ela pode colocar assim,
ligamento colateral tibial. Então você tem que saber que a tíbia é medial e a fíbula é lateral, tá? Beleza, pessoal? E aí, cada um desses ligamentos vai impedir que o joelho vá para um lado indesejado, digamos assim. Então, vamos começar aqui com o ligamento colateral medial. Ele é responsável, gente, por impedir que a perna se desloque lateralmente, tá? Ou seja, ele evita aquele movimento que a gente chama de movimento de valgo, tá? Em que o joelho parece que fecha para dentro, sabe? Já o ligamento colateral lateral, ele faz o oposto. Ele evita que a perna se desloque medialmente, ou seja, ele impede o movimento de varo, tá? Que é quando o joelho abre para fora, certo? Ó, um macete aqui para vocês lembrarem de varo e valgo. Pensa assim, quem é valgo não cavalga. Faz sentido? Se o joelho é fechadinho para dentro, a coxa ela vai ter dificuldade de abrir, não é? Aí fica difícil de montar na sela do cavalo. Faz sentido? Então, o valgo não cavalga. O que sobra é o varo, beleza? Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a testarem esses ligamentos aqui. Fechou, pessoal? Beleza, pessoal. Para a gente fechar a parte de anatomia, vamos falar dos meniscos. Olha só, eles são estruturas bem importantes, tá? Tem até mais funções do que às vezes a gente pensa que eles têm. E nós temos aí 2 meniscos em cada joelho, né? O menisco medial e o menisco lateral. Certo? Ambos, eles estão ali entre o fêmur e a tíbia, tá? Eles funcionam ali como amortecedores da articulação mesmo, tá? E eles são tão importantes, gente, porque eles podem absorver quase até 60% das forças que incidem sobre o joelho, tá? Durante as atividades do dia a dia, correr, caminhar, subir escada, tá? Então, se um menisco está lesionado, todo o impacto vai começar a ir direto para o osso, para a cartilagem, o que vai começar a acelerar um desgaste, aumentar a dor, fazer risco aí de osteoartrite. Faz sentido? Além disso, pessoal, os meniscos também eles ajudam a estabilizar a articulação, tá? Principalmente em movimentos rotacionais, porque se vocês forem observando, eles têm tipo uns bracinhos ao longo deles aí, tá? Isso ajuda a dar estabilidade. Por isso, por exemplo, esportes como futebol, basquete, vôlei, que envolve geralmente um giro do corpo com o pé fixo, ocorre muito frequentemente uma lesão meniscal, tá? É bem comum de acontecer nessa situação. E aí, gente, para fechar, tem uma função que a gente às vezes esquece dela. Os meniscos, eles ajudam a distribuir de forma mais homogênea o líquido sinovial, o que permite uma nutrição mais adequada da cartilagem. Faz sentido, pessoal? Então, pessoal, menisco é um carinha bem importante na história de dor no joelho, tá? E a gente vai aprender também como testar se ele é a causa da dor, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, a primeira etapa que a gente precisa dominar para fazer o diagnóstico de dor no joelho já foi. Agora vamos falar da anamnese, o segundo ponto que a gente precisa dominar. Então, o que a gente precisa fazer quando o paciente chega com queixa de dor no joelho? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai perguntar para ele, qual que é o tempo de evolução? Essa dor é aguda? Ela é crônica, né? Sempre pergunte quando começou, tá? Isso aqui já te ajuda a separar uma dor inflamatória aguda de um quadro degenerativo crônico, por exemplo, tá? Depois, tenta identificar se o início foi traumático ou insidioso. Então, pergunta, teve algum momento específico que desencadeou a dor, né? E aí, já vê também se tem histórico de trauma, né? Se o paciente teve trauma, é importante a gente tentar saber aí como foi, quando foi, como é que aconteceu, né? Como é que o joelho estava antes, durante e depois do trauma, né? Lesões por entorse, impacto direto, hiperextensão, tudo isso aqui já vai dando pistas para a gente procurar no exame físico a possível estrutura ali que está lesionada, tá? Aí entra um outro ponto importante aqui, que é o tipo de dor, né? Se é uma dor do tipo inflamatória, miofascial, neuropática, né? E aqui, gente, o tipo de dor já muda totalmente o rumo do nosso raciocínio, tá? Lembra ali das características delas? Qualquer coisa, volte revisando nossa aula de dor, que lá a gente trabalha as características dessas dores, tá? Lembrar também de perguntar sobre fatores de piora e de melhora da dor, né? Se é uma dor mecânica que piora com esforço e alivia com repouso, ou se é uma dor inflamatória, ou seja, melhora com esforço e piora com repouso. Outro ponto, ver se tem irradiação da dor, né? Ou dor referida. Perguntar também aí sobre sintomas mecânicos associados, né? Às vezes o paciente relata estalos, trancos no joelho, às vezes tem um falseio ali a andar, né? Como se tivesse o joelho saindo do lugar, ou sensação de travamento, crepitação, né? Esses sinais costumam indicar, por exemplo, uma lesão meniscal ou da
própria, né, articulação ali da parte condral, né, da articulação, ou uma instabilidade ligamentar também, beleza? Avaliar também sintomas associados, né? Edema, derrame articular, febre, né? Tanto no corpo todo como uma sensação febril na região do joelho, né? Pode aí nos ajudar a levantar a hipótese de uma artrite séptica, né? Ou então gota, dependendo do contexto. E aqui perguntar mesmo, gente, porque às vezes no momento da consulta a gente não surpreende esses sintomas no exame físico, mas o paciente refere ou então tem foto, né? Isso é bem interessante, às vezes você pergunta, o senhor tirou foto quando o senhor viu o joelho dessa forma? Tá? Ajuda a gente a pensar. Outro detalhe importante, pessoal, é perguntar se houve mudança recente na rotina do paciente. Por exemplo, alguma coisa que ele não fazia e começou a fazer, que está sobrecarregando esse joelho, sei lá, começou a academia ou mudou de emprego e agora ele trabalha em um lugar que tem que subir escadas frequentemente, né? Ou então ele decidiu se tornar maratonista e está correndo sem preparo algum, tá? Tudo isso aqui vai ajudando a gente a raciocinar. E aí, gente, não esquecer de perguntar se o paciente já tinha algum problema anterior nesse joelho, se ele já teve alguma lesão, se já fez alguma cirurgia, se já fez tratamento com infiltração, né? Tudo isso vai ajudar a gente a raciocinar. E lembrar de avaliar o grau de incapacidade desse paciente, né? Que tanto que isso atrapalha a funcionalidade dele. Isso aqui afeta as atividades diárias, ele consegue subir escadas, consegue agachar, consegue caminhar normalmente, ou então ele tem dificuldade para caminhar, ou então o paciente está na cadeira de rodas por conta do joelho, enfim, tá? Tudo isso aqui vai ser importante. Então, gente, percebam que uma anamnese bem feita, ela já te guia em algumas hipóteses diagnósticas, tá? Com isso aqui na mão, o exame físico já fica muito mais assertivo. Faz sentido, gente? Muito bem, pessoal. Então agora vamos para o terceiro ponto importante para o diagnóstico de causas de dor no joelho. Vamos falar sobre o exame físico do joelho. Pessoal, aquilo que a gente sempre conversa em nossas aulas, né? Primeira coisa, o exame físico ele precisa ser direcionado. A anamnese ela já vai nos dando pistas e aí o exame físico vem para a gente refutar ou aproximar bastante de confirmar aquela hipótese diagnóstica, né? Então, ver se essa dor é medial, anterior, pós-trauma, progressiva, a gente já entra na anamnese com um direcionamento do que fazer, do que tentar confirmar, do que tentar excluir, né? Outra dica importantíssima, pessoal, é o paciente te fala assim, o meu problema é do lado direito, joelho direito. Aí você examina o joelho direito, bonitinho, beleza, vida que segue. Gente, mesmo que o paciente não tenha referido para você problemas do lado esquerdo, você sempre vai fazer o exame físico comparativo, tá? O lado normal, ele inclusive serve como referência para você saber o que é uma variação anatômica normal do que é uma alteração realmente ali do exame físico, beleza? Então vamos lá, começando o nosso raciocínio aqui com a inspeção estática, né? Então você vai observar o joelho parado. Você pode começar com o paciente sentado mesmo, né? Obviamente você vai despir essa região do joelho, né? Com autorização do paciente. E aí você vai observar se tem sinais inflamatórios, né? Tipo hiperemia, edema, se tem sinais de trauma, tipo hematomas, ou tem algum corte, uma deformidade, assimetrias, né? E também com o paciente em pé, você vai pedir para ele colocar as pernas, né? Alinhadas com o quadril e você vai observar esse joelho dele, né? Ele tem varo, ele tem valgo, observem a foto aqui da primeira imagem. Da esquerda, a gente tem um joelho tipicamente em varo, já o da direita em valgo. Lembra? O valgo não cavalga, faz sentido aí pela imagem, beleza? E aí seguimos com a inspeção dinâmica, né? Aqui a gente vai pedir para o paciente caminhar, né? Observar se quando ele tem a marcha, ele tem algum desvio em valgo ou varo, né? Durante essa caminhada, observar se ele manca, se ele compensa com o tronco, tá? Então essa seria a inspeção dinâmica. Em seguida a gente vai fazer aí palpação, né? O foco aqui, gente, é identificar alterações específicas ou dolorosas, né? Então a gente vai avaliar se tem derrame articular. Para a gente fazer isso, tem um sinal bem interessante aí que quando é positivo nos ajuda a reforçar essa hipótese, né? Que é o sinal da tecla. Lembram como é que faz ele? Para a gente fazer ele, pessoal, a gente vai fazer uma ordenha do joelho, né? De tal forma que as mãos deslocam o líquido para o centro do joelho, tá? E aí, depois disso, você vai manter uma mão segurando ali antero-posterior no joelho e com a outra você vai pressionando a patela, tá? Se a patela afunda sobre o líquido, o teste é positivo e é indicativo de derrame articular. Essa segunda imagem aqui do nosso slide está mostrando um exemplo de avaliação do sinal da tecla.
certo? Aí, pessoal, a gente vai palpando também as estruturas adjacentes ali ao joelho, né? As principais que nós temos é a bursa anserina, tá? Que fica medial e abaixo da linha articular, né? Que é muito comum doer em pacientes com sobrepeso ou que tem esforço repetitivo, né? Para palpar a bursa, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês quando a gente estava conversando sobre anatomia. Localiza a tuberosidade da tíbia, 2 dedinhos abaixo dela, joga levemente para medial, que você vai sentir os tendões da pata de ganso e estará sobre a bursa anserina. Fechou? Local aqui nessa palpação que tem dor, né? Aqui medialmente a gente vai pensar, por exemplo, na bursite anserina, tá? Lembrar de palpar o tendão do quadríceps também, tá? Ver se ele está íntegro, se a força está preservada, está com tônus normal, tá? Para isso aqui, você vai pedir o paciente, ele vai estar em decúbito dorsal, né? Você vai pedir para ele contrair o quadríceps, tá? Quando ele contrair o quadríceps, você vai perceber que vai dar para pegar bem o tendão dele, né? Um pouquinho aqui superior à patela. Certo? Descendo um pouquinho mais com seus dedos, eles vão cair na patela do paciente. Você vai avaliar a mobilidade lateral dessa patela, né? Descer um pouquinho mais, a gente chega no ligamento patelar. E aí você vai palpar ele todo, ver se não tem dor, ver se ele está íntegro, beleza? Aí, gente, como a gente está chegando aqui nessa linha da articulação, é importante a gente palpar também os côndilos femorais, né? Que são justamente as quinas, né? Vamos dizer assim, as quinas do osso femoral lá no joelho. Você vai palpar medialmente, vai palpar lateralmente, tá? E aí, entre a tíbia e o fêmur, você vai estar apertando ali uma região que está os meniscos, lembra deles? Tá? Medialmente, lateralmente, a gente palpa se o paciente tem dor, é algo que pode falar, opa, parece que tem algo mais localizado aqui, tá? Se a dor já é difusa, gente, aí a gente já está pensando talvez num desgaste articular como um todo e não localizado. Exemplo disso, osteoartrite. Certo? Não esquecer, pessoal, de palpar posteriormente, tá? Tem gente que vai fazer o exame físico do joelho, acha que é só aquela região da frente, mas atrás a gente também tem joelho, tá? Que é a fossa poplítea. E aí, o normal aqui é não ter nada de abaulamento ou de retração. Se você palpa ali uma nodulação nessa região, você pode estar diante, por exemplo, de um cisto de Baker, né? Que é uma massinha cheia de líquido, né? Um cistozinho mesmo, cheio de líquido, que é associado geralmente a quadros de sinovite, artrose, né? Alguns traumas podem fazer também, bem comum de acontecer em atletas, né, que demandam muito ali dos membros inferiores. Normalmente o cisto de Baker íntegro, dependendo do tamanho dele, que não comprime as estruturas adjacentes, ele não costuma gerar dor. Agora, quando ele rompe, pessoal, aí é muito doloroso, tá? Então ficar atento a isso aqui também. E aí, gente, durante toda essa palpação, você está ali, né, avaliando a temperatura do local, que isso aqui vai te ajudar a diferenciar, por exemplo, de infecção, que costuma ter calor local, hiperemia, edema, né? E também não esquecer de ver se tem pontos gatilhos, especialmente no quadríceps, né? Quadríceps ali na parte superior do gastrocnêmio, né? Podem ser locais de dor miofascial que podem ter relação aqui com o joelho. Certo, pessoal? Outra coisa no exame físico, para fechar, é a gente fazer a avaliação neurológica, principalmente se o paciente se queixa de uma dor com padrão de irradiação, ou tem dormência, parestesia, né? Ou tem uma fraqueza ali nessa musculatura. Aí a gente precisa testar a força, sensibilidade, reflexos, tá? E além disso, não esquecer de avaliar a amplitude de movimento, tá? Tanto ativa quanto passiva, inflexão, extensão, tá? E aqui no joelho também existem testes especiais para avaliar menisco, ligamentos, tá? E a gente já vai conversar sobre eles aqui no próximo slide. Dessa parte aqui, tudo certo? Tranquilo? Podemos passar então? Beleza, então começando aqui com os testes para avaliação de lesão meniscal. Pessoal, para a vida você precisa saber a manobra, o que acontece para dar positivo e o que ela significa. Mas para as provas, gente, nós precisamos saber o epônimo ou o nome da manobra, isso é cobrado. Então, na prática, na vida, nas provas, a gente tem que memorizar o nome, mas vamos tentar fazer sentido a manobra e o que faz ela dar positivo e o que ela significa. Vamos lá, vamos começar aqui por um teste chamado teste de McMurray, tá? O que esse teste está avaliando? Olha só.
é a primeira imagem aqui à esquerda do slide. Esse teste, pessoal, ele é feito com o paciente em decúbito dorsal, tá? Aí o examinador, ele vai segurar o calcanhar do paciente com uma mão e com a outra ele vai posicionar os dedos sobre a interlinha articular medial e lateral ali do joelho, tá? A gente começa com o paciente estando com o joelho em máxima flexão. E aí, faz um movimento de extensão lenta do joelho e ao mesmo tempo que você está fazendo essa leve extensão do joelho gradativamente, você vai rodando o pé do paciente, você vai girando o pé dele, tá? Quando você faz rotação externa do pé, a gente está comprimindo o compartimento medial. Então, o foco aqui é avaliar o menisco medial. Já quando a gente faz a rotação interna do pé, está comprimindo o compartimento lateral. Então, está avaliando o menisco lateral, certo? O teste é positivo, pessoal, se o paciente relatar dor em algum ponto da interlinha articular, tá? Com ou sem estalido. Não, o estalido não é o que faz ser positivo, é a dor referida pelo paciente, tá? Isso aqui, pessoal, dando positivo, sugere lesão meniscal, tá? Aí, se for positivo, quando faz rotação externa, está falando que o problema é medialmente. Quando faz rotação interna, está falando que o problema é lateralmente. É o inverso, tá? Para fazer sentido aí na sua cabeça. Beleza, pessoal? É um teste clássico com uma boa sensibilidade, tá? Especialmente em lesões do corno posterior do menisco. Beleza? Aí, o outro teste, pessoal, a gente tem aqui é o teste de Apley. Tá? Mostrado ali na imagem do meio do slide, e ele é feito com o paciente em decúbito ventral, né, de barriga para baixo, com o joelho fletido a 90 graus. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estabilizar a coxa do paciente, né, ou então manter ela estável ali, pedir para ele manter ela estável. E aí, com a outra mão, ou com as duas mãos, idealmente com as duas mãos para a gente fazer mais força, você vai lá no calcanhar do paciente e você vai aplicar uma pressão axial para baixo, certo? De cima para baixo, você vai apertar, comprimindo a articulação tíbio-femoral. Tá? E aí, enquanto você está fazendo isso, você vai girar o pé dele para dentro e para fora. Rotação externa, rotação interna. Beleza? Se durante a rotação externa, né, você está ali comprimindo, você está comprimindo o compartimento medial. Beleza. Se dá positivo aqui, qual que é o problema? No menisco medial. Agora, quando você faz rotação interna, a gente comprime a região lateral, correto? Qual que é o menisco aqui? Menisco lateral, beleza? Se durante esse movimento o paciente referir dor ali na região articular, o teste é considerado positivo, tá? Mais uma vez, rotação interna, sentiu dor quando a gente está fazendo o teste de Apley, sugere lesão do menisco lateral. Ah, estou fazendo Apley em rotação externa, deu positivo, sugere lesão do menisco medial. Fez sentido? E por último, gente, aqui nós temos o teste da marcha de pato, tá? Que está aí na imagem inferior. Esse aqui é um teste bem simples de fazer e ele é até engraçado na hora que você vai demonstrar ali para o paciente, né? A gente vai pedir para o paciente ficar agachado, né? Meio que na posição aqui tipo de cócoras. E aí, você vai orientar ele a tentar caminhar para frente nessa posição. Quando ele faz isso, né, com os pés em rotação ali externa, a gente vai estar estressando principalmente o compartimento medial. Se a gente pedir para ele fazer uma rotaçãozinha interna, a gente vai estressar mais o compartimento lateral, né? E aí, se ele sentir dor durante o movimento, né, na região articular, a gente considera o teste positivo, beleza? Pode indicar lesão meniscal ou às vezes até lesão da própria cartilagem do joelho também, tá? Beleza, gente? O problema desse teste aqui da marcha de pato é que nem todo mundo consegue fazer ele. Então, paciente que tem um edema ou tem osteoartrite avançada, né, aquele paciente idoso ou que tem fraqueza do quadríceps, por exemplo, eles talvez não vão conseguir fazer o exame de forma adequada. Então, nesses casos, no paciente que não consegue, você observou ali, o perfil do paciente não vai dar conta, você opta por realizar apenas os outros dois testes, né? O teste de McMurray e o teste de Apley. Fechou? Beleza? Entendido? Maravilha. Agora vamos conversar sobre os testes especiais aqui para ligamentos cruzados. Lembrando que nós temos dois, né, pessoal? Cruzado anterior e posterior, certo? Então, os principais testes desses ligamentos, gente, são os testes de gaveta anterior e posterior e o teste de Lachman e Lachman invertido ou Lachman posterior. Vai ser bem intuitivo. Lembra da função dos ligamentos cruzados? LCA evita deslocamento anterior da tíbia, certo? E LCP
o contrário, evita o deslocamento posterior da tíbia em relação ao fêmur, certo? Então vamos lá, começando pelo teste da gaveta anterior, que é esse aí da imagem de cima, a primeira imagem aí, tá? A gente realiza esse teste com o paciente em decúbito dorsal, tá? Quadril fletido a 45 graus e o joelho fletido aqui mais ou menos 70 a 90 graus. Aí o que a gente faz? Pede licença para o paciente, tá? Não seja deselegante e você vai se sentar sobre o pé dele para estabilizar a perna, tá? E aí com as suas duas mãos você vai abraçar a parte proximal da tíbia dele, seus dois polegares vão ficar ali encostados na altura da tuberosidade anterior da tíbia, tá acompanhando aí, beleza? Depois disso, a gente vai fazer uma tração anterior da tíbia. Você vai puxar ela para a sua direção, tá? Ou seja, puxar ela para anteriormente, certo? Aí, pessoal, esse é o teste, está executado. Depois lembra de repetir do outro lado para comparar. Se a anteriorização da tíbia sobre o fêmur for maior que o joelho contralateral, o teste é positivo. Ou seja, você puxou, a tíbia dele deslocou, né? Essa tuberosidade da tíbia, onde é que estava seu dedo, veio para frente, assim, deslocando. Então, o fêmur ficou lá atrás e a tíbia veio para frente. Opa, teve uma anteriorização da tíbia. Idealmente, a gente compara com o lado contralateral, tá? Teve essa diferença, opa, teste positivo. Precisa sentir dor, professor? Não necessariamente, tá bom? Certo? Então, pessoal, isso aqui sugere lesão ou insuficiência do ligamento cruzado anterior. Fez sentido? Esse teste, pessoal, ele tem boa sensibilidade, boa especificidade, tá? Mas especialmente na fase crônica. Porque na fase aguda, a dor, o edema, a contratura muscular podem prejudicar o teste, tá? Então, o paciente teve um trauma agudo, descartou que é fratura, né? Espera alguns dias ali para você conseguir avaliar, que aí o teste fica mais sensível, beleza? Certo. Logo abaixo, nós temos aí o teste da gaveta posterior, né? Que é a imagem aí do meio. Aqui, pessoal, o posicionamento é o mesmo. Paciente deitado, joelho a 90 graus, examinador sentado sobre o pé do paciente a ser examinado. E a diferença é que, ao invés de puxar, a gente vai empurrar a tíbia para trás, em direção à mesa, tá? Se a tíbia se move posteriormente, né, especialmente mais do que o lado contralateral, o teste é considerado positivo e sugere lesão do ligamento cruzado posterior. Professor, e se acontecer de ambos os joelhos terem deslocamento anterior ou posterior? E aí? Aí, gente, se for um deslocamento perceptível, né, em relação à tuberosidade da tíbia, tipo, seu dedo afundou para dentro, para baixo, ou na hora de puxar, né, a tíbia do paciente veio e o fêmur ficou um pouco ali atrás, aí, pessoal, a gente vai ter que avaliar porque pode ter acontecido uma lesão bilateral. Embora o mecanismo de trauma habitual, né, geralmente é mais comum acontecer unilateral e não bilateral, tá? Mas vai que aconteceu bilateral, né? Se os testes derem positivos, precisa investigar. Beleza, gente? Agora vamos então para o teste de Lachman, né? Que aparece aí na terceira imagem, né? Superiorzinho aí. Esse teste, pessoal, é parecido com a gaveta anterior, só que ele é feito com o joelho mais ou menos a 20 ou 30 graus de flexão apenas, né? Que vai diminuir bastante a tensão muscular. Aí o que a gente vai fazer? Com uma mão, a gente segura a parte distal do fêmur, né, para estabilizar, e com a outra mão a gente vai segurar na região proximal da tíbia. E aí a gente faz um movimento de puxar a tíbia para frente, né, uma translação anterior da tíbia, certo? Se houver um deslocamento maior, né, anteriormente da tíbia em relação ao joelho contralateral, então você puxou, veio a tíbia para frente, isso indica uma lesão do ligamento cruzado anterior, tá? Teste aí também com boa sensibilidade e altíssima especificidade, certo? E aí, por último, pessoal, a gente tem o teste de Lachman invertido ou Lachman posterior, tá? É o mesmo posicionamento do teste que a gente acabou de descrever, né, de Lachman, para testar o ligamento cruzado anterior, mas o movimento agora é o inverso. A gente aplica a força para deslocar a tíbia para trás, aí só muda o posicionamento aí das mãos para fazer esse deslocamento, certo? Se houver esse deslocamento posterior, o teste é considerado positivo e indica lesão do ligamento cruzado posterior, certo? Nossa, professor, só isso?
Gente, se nós buscarmos sentido na anatomia, a função das estruturas e no padrão de movimento, fica mais fácil da gente lembrar e de executar os testes, tá? Aí na memória, a gente vai precisar trabalhar aí com os epônimos, tá? Beleza? Então, gente, aqui vai dica para a prova e para a vida. Lesão de LCA, gaveta anterior e teste de Lachman positivo. Lesão de LCP, gaveta posterior e Lachman invertido, né? Positivos, tá? Lembrem sempre de comparar com o lado contralateral. Isso aqui vai ajudar muito. Beleza, gente? Muito bom, pessoal. Fechando agora a avaliação ligamentar, faltou a gente testar ligamentos colaterais, medial e lateral, certo? Então aqui vamos ver os testes de estresse em valgo e varo, tá? Que servem justamente para identificar lesão nos ligamentos colaterais. Pensa aí na função principal dos colaterais. Não é a estabilização lateral do joelho? Então acompanhe aqui comigo. Vamos começar pelo estresse em valgo, tá? Que está representado aí nessa foto de cima, beleza? A gente vai fazer o teste da seguinte forma. O paciente vai estar deitado em decúbito dorsal, né? Com o joelho com uma flexão de mais ou menos 30 graus. Para a gente conseguir essa flexão, você vai puxar a perna do paciente um pouquinho para o lado da maca, para o lado de fora da maca. E você vai deixar ela levemente pendente, mais ou menos em 30 graus. Certo? Isso aqui isola o ligamento colateral medial e vai reduzir o efeito de outros ligamentos que vão fazer estabilização secundária, tá? Aí nessa posição, você vai pegar a sua mão, vai posicionar uma mão na parte lateral da coxa do paciente, né? Fixando aqui o fêmur dele, e a outra na parte medial do tornozelo. Aí, a partir daqui, você vai aplicar uma força em direção lateral da perna. Você vai literalmente puxar a perna do paciente para o seu lado enquanto estabiliza o fêmur, tá? Consegue visualizar aí na imagem? Aí, pessoal, o teste é positivo se houver uma abertura medial maior do que o lado contralateral, tá? Então, por isso a gente precisa examinar os dois lados, mesmo que a queixa seja só do lado direito, certo? Isso aqui, gente, sugere lesão do ligamento colateral medial, certo? Inclusive, pode vir associado ou não à dor enquanto a gente está fazendo essa manobra, tá? Mas a dor não é o que faz a manobra ser positivo. Beleza? O que faz é essa abertura maior da região medial aqui, tá? Agora, um detalhe importante aqui, gente, é que se a gente executar esse teste com o paciente estando com o joelho em extensão total, ou seja, com o joelho esticadinho em cima da maca, e o teste for positivo, pode nos indicar uma lesão ainda mais grave, tá? Com envolvimento, inclusive, do ligamento cruzado anterior, posterior ou às vezes até a porção profunda do ligamento colateral medial, beleza? Por isso, para sensibilizar mais o teste, a gente vai trazer a perninha do paciente levemente pendente para fora da maca, em flexão de 30 graus, certo? Que a gente isola mais o ligamento colateral lateral. Fez sentido? Vai lembrando aí da anatomia que vai ajudando, tá? A física da articulação, o movimento dela, tudo isso aqui ajuda durante o raciocínio dos testes. Certo. Agora a gente vai fazer o estresse em varo, tá? Que está na imagem aqui de baixo. O posicionamento é o mesmo, tá? Só que agora a força é aplicada no sentido oposto. Então, você vai apoiar uma das suas mãos na face medial do joelho do paciente e a outra na face lateral do tornozelo dele. E aí você vai aplicar uma pressão medial no tornozelo, ou seja, você vai empurrar o tornozelo dele para longe de você, né? A perna do paciente vai para longe de você, que seria uma força em varo, certo? Se o compartimento lateral desse joelho se abrir mais que o contralateral, o teste é positivo, indicando que o paciente tem uma lesão do ligamento colateral lateral. Fez sentido? E aqui, gente, se o teste for positivo também em extensão completa do joelho, com o joelho ali sobre a maca, bem estendido, isso pode sugerir lesão associada de ligamento cruzado posterior. Fechou? Então, resumindo, pessoal, estresse em valgo fala a favor de lesão do ligamento colateral medial. Estresse em varo fala a favor de lesão do ligamento colateral lateral. Tranquilo? Muito bom, pessoal. Então, nós relembramos a anatomia clínica,
Fizemos boa anamnese, bom exame físico. Vamos agora organizar o raciocínio clínico aqui dentro da dor no joelho. Essa lógica aqui, pessoal, ela é baseada num fluxograma do livro do Duncan, tá? Eu fiz algumas organizações a mais aqui, tá? Mas já é algo que nos ajuda a guiar as principais hipóteses diagnósticas dentro da dor no joelho. Então vamos lá. Uma vez feita a avaliação, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: essa dor é mecânica ou inflamatória? Ou seja, é uma dor que piora ao esforço e alivia ao repouso? Opa, fala a favor de dor mecânica. Não, é uma dor que piora ao repouso e alivia ao esforço. Fala a favor de dor inflamatória. Geralmente, pessoal, se for uma dor inflamatória, pode vir com outros comemorativos. Calor local, edema, rigidez matinal, febre, sinais sistêmicos, né? Esse paciente aqui, pessoal, ele precisa ser avaliado no pronto-socorro, porque o que a gente vai pensar aqui em algumas causas? Artrite séptica, osteomielite ou às vezes até câncer ósseo, tá? Especialmente se tem dor noturna, uma dor progressiva, sem relação com esforço, tá? Tem que pensar em câncer ósseo também. Beleza. Agora, se for uma dor mecânica, ou seja, ela é relacionada ao movimento, esforço ou sobrecarga, a gente vai seguir na linha aqui pensando na próxima bifurcação, que é saber se houve ou não trauma agudo. Se o paciente te conta que teve um trauma agudo, pessoal, nós vamos encaminhar esse paciente para o pronto-socorro, tá? Especialmente com imagem, geralmente um raio-x, para descartar fratura. Tá, não é um caso de trauma agudo, ou então ele teve um trauma prévio, não agudo, não foi por agora. Aí, nós temos que pensar em lesões de ligamentos, né? Cruzado anterior, cruzado posterior, ligamentos colaterais ou meniscos, tá? E aqui, os testes que nós conversamos, né? Os testes específicos de cada uma dessas estruturas vai nos ajudar a guiar o nosso raciocínio. Beleza. Ah, não, o paciente não tem nenhum desses testes positivos. Opa! Vamos pensar em outras causas? Vamos. Aí, para facilitar o nosso raciocínio desse paciente que não teve trauma, a gente vai pensar na localização da dor e no padrão de movimento que desencadeia essa dor. Então, por exemplo, se a dor do joelho do paciente for em todo o joelho, todos os lados, né, em cima, embaixo, medial, lateral, e geralmente provocada por qualquer tipo de movimento ou de esforço, a causa mais comum é a osteoartrite. Ou seja, a gente espera que possivelmente essa articulação esteja degenerada como um todo e não uma parte específica que está com problema, certo? Já se a dor é na face anterolateral do joelho, aí pergunta geralmente o que desencadeia ou agrava essa dor. Se a dor piora ao subir escada ou ao sentar-se, uma das causas bem comuns aqui é a dor miofascial no vasto lateral. Ela é bem comum, pessoal, principalmente naqueles pacientes que têm um desequilíbrio muscular, né, ou têm uma sobrecarga, né? Então, a gente tem que pensar nela nessa região anterolateral. Por outro lado, pensando especialmente na face lateral, nós temos aqui o famoso joelho de corredor, que é a síndrome da banda iliotibial, tá? Olha que banda que tem um nome bonito, né? Pensa, vamos no show hoje? Vamos, de quem? Da banda iliotibial. Pessoal, olha só. Piadinha boba aqui, mas só para a gente descontrair. Voltando aqui, a banda iliotibial, ela se insere aqui na lateral, tá? Dessa região taquininha do joelho aqui, do côndilo lateral, certo? E ela pode gerar dor justamente na parte lateral do joelho, beleza? Então, dor nessa região, pensar também em síndrome da banda iliotibial. Por outro lado, gente, se a dor é anteromedial, aí nós temos duas opções importantes. Se esse paciente sente dor ao caminhar, ou então abduzir a perna, estender aí o joelho ou rodar medialmente, as causas mais prováveis aqui vão ser dor miofascial no vasto medial e também temos que pensar quem que está aqui? A bursa anserina. E quem que está inserindo aqui quais tendões? Os tendões da pata de ganso. Então a gente pode pensar na bursite anserina ou então uma tendinopatia da pata de ganso, certo? Por outro lado, né, se essa dor anterolateral ela for piorada ou desencadeada também por subir escadas ou ao se sentar, a gente vai pensar no vasto medial como uma boa hipótese aqui. Beleza, pessoal? Certo? E por fim, dor na região posterior do joelho, ela costuma aparecer geralmente ao estender o joelho, né, após ele ficar um tempo aí flexionado, ou então durante a marcha. E a causa aqui costuma ser dor miofascial no trato iliotibial ou então nos gastrocnemios
gastrocnêmios, né? Mais superiormente. E não esquecer também de cisto de Baker roto, tá? Que também gera bastante dor nessa região. Beleza, pessoal? Maravilha, gente. Então, rapidinho aqui, vamos passar pelas principais causas de dor no joelho, tá? Para a gente fixar os pontos principais para as provas e para a vida, tá? Começando aqui pelas lesões ligamentares do joelho, né? São bem comuns, principalmente naqueles pacientes jovens, ativos, né? Que vai exigir bastante atenção aqui para a gente decidir a conduta. Começando então pela parte clínica. Essas lesões, gente, elas normalmente acontecem em trauma agudo ou então em algum trauma antigo que foi mal avaliado, ou então o paciente nem procurou atendimento, não foi nem avaliado, tá? Elas são raras em pacientes que não têm histórico de trauma, tá? Por isso, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é, houve trauma? Ok, a gente vai pensar nessas estruturas. E também buscar entender o mecanismo de trauma, ou seja, qual que era a posição do joelho antes, durante o impacto, né? Qual foi o movimento que foi feito, enfim, tudo isso vai nos ajudar a entender melhor. Essa descrição aqui, ela vai, por exemplo, vamos pensar o paciente que teve uma torção antero-posterior com a perna estática. Opa, costuma lesionar ligamento cruzado anterior. Já um trauma com força em valgo ou em varo lesiona os ligamentos colaterais. E aqueles traumas que acontecem ali na região anterior da tíbia, deslocando a perna para trás, geralmente lesionam ligamento cruzado posterior, né? Aí, na avaliação, a gente sempre observa, porque vai ter uma dor geralmente localizada, edema, né, no início do quadro, com o passar do tempo o edema melhora. Esse paciente ele vai ter instabilidade quando ele vai tentar caminhar ou quando ele tenta se apoiar nessa perna lesionada. Parece que o joelho tá bambo ali, sabe? E tem também limitação da amplitude de movimento. Aí, uma questão que é bem característica, não é sempre que acontece, mas a gente pode perguntar para o paciente se ele escutou tipo um top, sabe, um estalido no momento da lesão. Isso aqui geralmente costuma ocorrer nas roturas de ligamento cruzado anterior, tá? Perguntar se o início da dor teve relação, por exemplo, com prática esportiva, tá? Às vezes o paciente não percebeu o estralinho, jogou, começou a doer, o sangue estava quente, ele continuou jogando, depois ele percebeu, tá? Então isso aconteceu durante a prática de algum esporte, por exemplo, futebol, corrida, salto, né? Ou então se teve alguma mudança brusca de direção, que isso também gera lesão de LCA, tá? Sobre o exame de imagem, né? Tem algumas controvérsias aqui, tá? Mas o raciocínio principal é o seguinte: se o paciente relata torção ali do joelho, ou então teve essa mudança brusca de direção, né? Principalmente nessa situação que o pé fica fixo e o corpo faz um giro, a gente vai suspeitar de lesão ligamentar. Primeiro passo é sempre pedir o raio-x se for agudo, tá? Tá lá na emergência? Pede o raio-x para descartar a fratura. E aí, pessoal, se o raio-x vem normal, o próximo passo pode ser necessário a ressonância. Só que, geralmente, no pronto-socorro não tem ressonância. Então, o que vai ser feito lá? Vai avaliar, tem fratura? Não. Gelo, anti-inflamatório, vai para casa. Depois, ambulatorialmente, esse paciente vai voltar para você, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Então, ele chegou no ambulatório. Aí, esse paciente, pessoal, que relata que teve esse trauma prévio, né? Teve uma avaliação ali, descartou fratura, mas não olhou mais nada, se teve lesão de ligamento ou não, né? Por conta do edema, os testes de ligamentos, eles não têm muita sensibilidade, às vezes nem foi feito, porque nesse começo aí, após o trauma, realmente é difícil de a gente ter uma boa realização desses testes. Aí ele chegou lá. Então tá, nesse caso, o que vai guiar a nossa solicitação de exame de imagem? São os testes de ligamentos e meniscos, tá? Se todos esses testes forem normais, não precisa solicitar exames, tá? Vamos pensar em outra causa. Às vezes é uma artrose que dá pra gente ir avaliando gradativamente antes de confirmar com o exame de imagem. Às vezes é uma simples dor miofascial, tá? Que dá pra gente fazer avaliação com o exame físico. Beleza. Aí, por outro lado, se algum desses testes for positivo, então o teste para ligamento, o teste para menisco foi positivo, sugeriu a estrutura lesionada, aí, pessoal, a indicação de fazer ou não a ressonância vai depender da clínica. Como assim, professor? Se o paciente tiver poucos episódios de falseio, tem a força muscular preservada, nós podemos, antes de fazer o exame de imagem, lançar mão do tratamento clínico, tá? Então, bolsa de gelo, anti-inflamatório por curto período e fisioterapia.
sem exame de imagem. Aí, você vai pedir para o paciente voltar, reavalia em 6 semanas, tá? Se não tiver melhora, aí vamos solicitar ressonância magnética, vale a pena, tá? Ah, não tem ressonância magnética disponível. A ultrassom é uma opção interessante também, beleza? Por outro lado, se o paciente está nessa consulta com instabilidade para caminhar, muitos falseios, alteração de força, gente, sem hesitação, pede a ressonância, porque a gente já está pensando numa lesão bem importante, tá? Enquanto você aguarda o resultado do exame, a gente já pode começar o tratamento empírico, uso de gelo, AINE por curto período, fisioterapia, né? Com o resultado da ressonância em mãos, aí sim a gente pode ver se tem uma lesão completa ou não do ligamento, tá? Seja cruzado ou colateral. Nos casos que tem uma rotura total, gente, o ideal é encaminhar ao ortopedista para fazer uma avaliação de possível indicação cirúrgica, tá? Agora, naquele paciente que os sintomas são leves, né, que teve uma rotura ali parcial, pode-se tentar por mais algumas semanas o tratamento clínico conservador. Tá? Aí no caso de mesmo assim, fez fisioterapia, tratou, o paciente não melhorou, aí é interessante também ter avaliação com o ortopedista. Beleza, gente? Fez sentido? Aqui, pessoal, só para a gente lembrar da clínica. Lesão do LCA. Geralmente acontece, né, por um movimento de torção, né? Por exemplo, quando o paciente roda seu corpo e o seu pé permanece fixo no chão. É aquele mecanismo clássico do futebol, vôlei, basquete, né? O paciente pode até ouvir um estalo, lembra? E aí logo depois já sente instabilidade, como se o joelho fosse sair do lugar. Geralmente tem edema local, né, em até 2 horas após o trauma, e no exame físico a gente espera, né, após a fase aguda, o teste de gaveta anterior positivo e o teste de Lachman positivo. Beleza? Já a lesão do LCP, ela é um pouco menos comum, tá? Mas é importante também. Aqui o mecanismo muda um pouco. Então, geralmente é por um trauma direto na parte anterior da tíbia, né? Por exemplo, um acidente de carro, né? O paciente está ali no carro, bateu, aí a tíbia vai e bate lá no painel. Perceba que ela vai ser empurrada para trás, né? Pela inércia. Outra possibilidade é uma hiperflexão súbita, né? Que é uma causa bem comum, né, de lesão de LCP na prática esportiva. Então, geralmente, por causa ali de uma queda do paciente com o joelho fletido. Isso força a tíbia para trás e, consequentemente, força o LCP. Devido a essa força aplicada, geralmente acaba ocorrendo a lesão. Beleza? Normalmente aqui o paciente queixa-se de dor ao ajoelhar, né, porque a pressão empurra a tíbia para trás, né, onde é que está o ligamento lesionado. E nos testes, a gente espera gaveta posterior e teste de Lachman posterior positivos. Por fim, nos casos aí de trauma com força em valgo, né, ou seja, empurrando o joelho para dentro, né, o mais comum vai ser a lesão do ligamento colateral medial. Já se for um estresse em varo, né, esse trauma empurrando o joelho para fora, a gente pensa em lesão do ligamento colateral lateral. Aqui o paciente costuma se apresentar aí com a dor bem localizada na face medial ou lateral do joelho, né, dependendo do lado lesionado, e o estresse em varo é positivo nos casos de lesão colateral lateral e estresse em valgo positivo quando a lesão é do ligamento colateral medial. Tranquilo, gente? Foi? Certo. E quando o problema é nos meniscos? Pessoal, as lesões meniscais geralmente vão ocorrer em movimentos bruscos de torção ou frenagem. Então, por exemplo, a pessoa está ali correndo, aí do nada ela vê que tem um buraco na frente dela, ela vai frear de uma vez. Esse movimento de frenagem pode levar a um rompimento ali de partes do menisco, certo, pessoal? Ou então, momento também que o paciente faz um giro, né, com o pé preso no chão, mudanças rápidas de direção, um pouco até semelhante ali à lesão do LCA, né? Mas, diferente dos ligamentos, aqui as lesões nem sempre têm um trauma agudo por trás envolvido. Tá? A gente também vê lesões aqui nos meniscos por questões degenerativas, então geralmente aí associado à obesidade, um desalinhamento biomecânico, né? Ou às vezes até uma sobrecarga repetitiva, seja no trabalho ou numa prática esportiva, né?
Na história, o paciente costuma relatar, gente, que tem um travamento, né? O joelho dele ele fica meio travado, com dificuldade de ter resposta. Às vezes tem cliques, estalos, né? Sensação que o joelho fica falseando ali. E no exame físico, geralmente a gente observa dor, né? Na linha articular, quando a gente vai palpar a região dos côndilos aqui, né? Entre o fêmur e a tíbia. Normalmente pode ter dor medial ou lateral, né? Dependendo do menisco afetado. E às vezes pode ter também redução ou bloqueio da amplitude de movimento, né? Como literalmente se o joelho travasse, né? Lembrando aí também dos testes que nós conversamos, né? McMurray e Apley, né? Que são os principais e costumam ser positivos nesses casos que tem lesão de menisco, né? Aumentando a nossa suspeita. O ideal é a gente executar esses testes após o controle da dor, porque senão o paciente com dor ele vai contrair muito e aí o resultado do teste pode não ser confiável. Sobre exames de imagem, gente, o raciocínio aqui é o mesmo das lesões ligamentares. Se tem trauma agudo, emergência e raio-x para descartar a fratura. Agora, se for trauma antigo que gerou a dor e não foi avaliado, ou então não sabe referir trauma ou nem teve trauma, mas os testes de menisco são positivos, o paciente, pessoal, precisa ser avaliado da seguinte forma. Se ele mantém uma boa mobilidade, a mobilidade está preservada, ali, de forma equilibrada, ele não tem tantos falseamentos, tantos estalos, nós podemos tentar um tratamento clínico conservador por 6 semanas, antes de pedir exames. Aí, além do repouso, né, gelo local, AINE, né, por curto período de tempo, pode ser utilizado muleta se necessário, né, para a gente dar um repouso para esse local lesionado e principalmente, gente, fisioterapia precoce, né, para evitar perda de força e rigidez. Tá, aí não resolveu com isso. Tratamento clínico conservador não resolveu. 6 semanas de tratamento clínico conservador. Ou então, desde o início do quadro, o paciente tem muitos sintomas ali, muitos falseios, estalidos, instabilidade, né, uma dor que não teve melhora com os medicamentos. Aí, gente, é interessante o exame de imagem, tá? Preferencialmente a ressonância. Se ela não estiver disponível, aí a gente pode lançar mão do ultrassom. Lembrando que aqueles pacientes que retornarem com esse resultado de exames, aí com alterações de lesão do menisco, pessoal, que não tiveram melhor ao tratamento clínico conservador ou então que têm sintomas muito importantes, precisam ser avaliados em conjunto com o ortopedista. Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui? Muito bom. Então, olha aqui, lembra de eu falar para vocês de 2 causas bem comuns e importantes de dor no joelho? A síndrome dolorosa patelo-femoral e a artrose, que a gente chama de osteoartrite. Lembra? Então vamos falar da primeira agora. Olha só, pessoal, o que a gente tem aqui, o que a gente precisa saber? Essa síndrome patelo-femoral também é chamada de condromalácia patelar. Ela é bem comum em pacientes jovens, tá? Geralmente pacientes ativos, ou então aqueles pacientes que têm uma sobrecarga crônica, seja aí por esforço, obesidade, ou ainda por motivos anatômicos, né? Tem um desalinhamento da articulação, muitas vezes também pode ser causada por fraqueza, mau condicionamento físico ali dos músculos que estabilizam o joelho, né? Ou então, às vezes, até por pontos gatilhos nesses músculos, que por consequência têm o seu trabalho prejudicado, certo? Então, gente, na fisiopatologia dessa doença ocorre justamente uma degeneração da cartilagem da patela, tá? Por esses fatores anatômicos e de sobrecarga que a gente conversou. Com isso, esse paciente ele vai chegar para a gente referindo aí uma dor difusa ao redor da patela, tá? Ou às vezes ele diz assim, doutor, é uma dor profunda aqui atrás desse ossinho da rótula, né? Da patela, certo? Como se viesse lá de dentro do joelho. E aí, gente, normalmente essa dor, ela costuma piorar quando o paciente ele flexiona o joelho, tá? E fica nessa posição por algum tempo prolongado. Então, por exemplo, quando ele sobe escadas por um tempo maior, quando ele dirige por um tempo prolongado, agachar, levantar de uma cadeira, né? Às vezes o paciente relata até crepitação associado a esse quadro, tá? Aí, gente, no exame físico, uma pista importante é a dor à palpação da patela, tá? Principalmente as bordas dela, quando a gente aperta ela pressionando contra o fêmur, sabe? Geralmente o paciente costuma referir dor, tá? A patela, ela tem uma forma de subir mais ou menos como um J invertido, tá? Se vocês colocarem aí no Google J invertido,
sentido da patela é mais ou menos o desenhozinho que ela faz subindo, tá? Normalmente, esse paciente aqui, ele pode ter um desvio diferente da patela, mostrando que tem uma instabilidade nesses músculos que coordenam aí o movimento da patela, tá? Também mostrando a possibilidade aí de síndrome patelofemoral. O diagnóstico aqui, pessoal, ele é clínico, tá? Então a gente vai utilizar a história, a anamnese, os fatores de risco, né? E o exame físico aqui para a gente conseguir dar o diagnóstico. Nesse exame físico, pessoal, a gente espera que os testes ali especiais para meniscos, para ligamentos, eles venham todos negativos, tá? O que reforça o nosso diagnóstico. E aí, precisa ou não precisa pedir imagem, professor? Aqui, pessoal, a gente só pede imagem se o paciente não tiver melhora com o tratamento clínico conservador. Então, inicialmente, você vai orientar para o paciente repouso, gelo no local, né, AINE por um curto período de tempo, certo? Aí, você vai tirar o paciente do quadro agudo. Feito isso, na fase crônica ali de recuperação, a gente vai orientar para ele fortalecimento da musculatura do joelho, né, do quadril, corrigir possíveis desequilíbrios posturais, né, e trabalhar ali alongamentos, controle motor, fisioterapia motora, pode ajudar bastante aqui também, né? Aí, você vai reavaliar ele ali mais ou menos em 6 semanas de tratamento clínico conservador. Não resolveu? Aí, gente, pode lançar a mão do raio-x ou então da ressonância, né, para avaliar o caso desse paciente. Bem semelhante aqui aos demais casos que a gente conversou. E por fim, gente, cirurgia só entra em último caso, tá? Aqueles pacientes que já tentaram de tudo, seguiram ali todo o tratamento direitinho e ainda assim tem aquela dor incapacitante, tem indicação aí de avaliação com ortopedista para possível cirurgia. Beleza, pessoal? Certo, gente. E aí, a outra causa bem comum é a osteoartrite de joelho, né? Popularmente chamada aí de artrose. Pessoal, o joelho, ele é a articulação mais afetada pela osteoartrite, tá? Que na verdade ele é uma doença degenerativa da articulação. Aí aqui, o problema ele não tá ali na patela mais. O problema ele tá na articulação entre o fêmur e a tíbia. Tá? E aí pode ter variados graus de sintomas e de gravidade. Tá? Normalmente começa ali com a doença assintomática, vem os sintomas mais leves, com o passar do tempo esse paciente pode sentir uma dor incapacitante. Tá? O que acontece nessa doença, gente? O paciente ele sofre aqui um processo de perda progressiva da cartilagem. E associada a isso, pessoal, começa a acontecer uma remodelação do osso subcondral, que é aquele ossinho ali, aquela parte do ossinho, né, que fica logo abaixo da cartilagem. E esse processo, gente, leva à formação dos osteófitos, que são brotos de osso. Se vocês colocarem aí, vocês vão ver, eles parecem uns espinhozinhos, uns espetinhos de osso que aparecem e ficam cutucando ali as estruturas que estão roçando umas nas outras, né? Normalmente ali com esse desgaste articular, com o tempo cada vez mais começa a ter osso com osso roçando, cada vez menos tem proteção. E lembra, né? Periósteo extremamente nervado, então se ele está atritando ali de uma forma inadequada, o paciente vai sentir muita dor, tá? A causa aqui da osteoartrite é multifatorial, né? Principalmente aí relacionada a traumas articulares prévios. Então, olha, aquele paciente que teve rotura de menisco, aquele paciente que teve LCA rompido, LCP rompido, rotura de ligamentos colaterais, enfim, passou por cirurgia, qualquer situação, pessoal, que gere uma manipulação, que gere um trauma prévio, corre o risco de cair na cascata da osteoartrite. Vamos pensar assim, a osteoartrite, pessoal, é a consequência final de todas as patologias do joelho, tá? Porque de toda forma, grande parte delas vai acabar caindo nessa degeneração da cartilagem ao longo do tempo, tá? Além disso, pessoal, pacientes aí com sobrecarga de esforço repetitivo, obesidade ao longo do tempo vai fazendo isso também, né? O próprio desalinhamento do eixo, idade avançada e o sexo feminino é um fator de risco também. Então, as mulheres, principalmente após os 50 anos, têm maior risco do que os homens de desenvolver osteoartrite. Aí, gente, clinicamente, o paciente costuma queixar aí de dor, né, na articulação de padrão mecânico, né? Normalmente início insidioso, piora com os movimentos, tem um alívio ali com o repouso. Como eu falei no começo, a dor costuma ser leve, com o tempo ela pode se tornando mais intensas, né? E aí, caminhar, subir escada, levantar da cadeira, tudo isso começa a ser fator desencadeante da dor, tá?
E aí, pessoal, um ponto interessante aqui é que é comum, às vezes, o paciente referir para você rigidez matinal. Então, ele acorda com o corpo todo duro, tal, mas geralmente essa rigidez ela tem uma duração menos de 30 minutos, tá? Normalmente, outras causas reumatológicas, como artrite reumatoide, ela costuma ter uma rigidez articular mais prolongada, para além de 30 minutos, certo? E os sintomas da osteoartrite, gente, podem piorar com o clima frio, tá? Com certeza vocês já ouviram o paciente reclamar sobre isso, né? E quanto ao exame físico, é comum a gente encontrar aumento, né, do volume articular, pode haver crepitação quando você palpa ali esse joelho e pede para ele fazer flexão e extensão, pode ter redução da mobilidade e aí em casos mais avançados pode ter aí até instabilidade e deformidades visíveis desse joelho, tá? Ao toque, podemos encontrar um leve calor, um leve edema, tá? Mas aí geralmente se tiver sinais flogísticos muito intensos, vermelhidão, febre, aí a gente precisa pensar em outra etiologia. Uma boa hipótese aqui é a artrite séptica ou às vezes até a gota, né? Que normalmente tem sintomas menos pronunciados que a artrite séptica, mas também entra como diagnóstico diferencial. Exames de imagem, professor, aqui a gente pede? Então, pessoal, também aqui a gente reserva o raio-x se o paciente não tiver uma boa resposta clínica ao tratamento inicial, né? Igual aos demais casos que a gente conversou. Porque normalmente, com a clínica, os fatores de risco, o exame físico, a gente consegue pensar no diagnóstico. E aí, o tratamento, gente, envolve conscientizar o paciente, que é uma doença crônica, né? Que, assim, dificilmente a gente vai conseguir resolver 100%, mas dá para amenizar bastante. Prescrever analgesia, preferencialmente aí, começar com dipirona. O paracetamol, o UpToDate considera que ele não é efetivo, né, para dor da osteoartrose ou a osteoartrite, né? E aí pode ser lançado mão também de AINE tópico ou então uma pomada de capsaicina, que é uma pomada à base de pimenta que ajuda também a melhorar os sintomas, tá? Se ele não tiver resposta nenhuma com essas medidas iniciais, aí pode lançar mão de AINE, né, via oral por curto período, tá, pessoal? E aí, por ser uma condição crônica, né, além das medidas aí medicamentosas, algumas técnicas aí não medicamentosas, como o TENS, né, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea, a acupuntura, podem ser utilizadas como medidas para tentar melhorar o quadro desse paciente. Além disso, é importante orientar esse paciente a usar calçados ortopédicos, né, palmilhas ali para ter um equilíbrio e manter evitar a sobrecarga, né? Muito importante também tratar os fatores causais, né? Muitas vezes ali o médico está preocupado em resolver a dor e tal, mas ele esquece de tratar o que está por trás, que às vezes é a obesidade, uma má postura, um esforço excessivo que dá para resolver, tá? E a fisioterapia também pode ajudar aqui, principalmente com o fortalecimento muscular das estruturas adjacentes. Certo, pessoal? Maravilha, gente! Para fechar nossa aula, eu gostaria de pontuar com vocês o que esperar de algumas outras causas de dor no joelho que às vezes a gente não pensa de cara, mas que são importantes também. Para começar aqui, a artrite séptica, né, que a gente citou ela algumas vezes na aula, quando é que a gente vai pensar nela? Lembra lá do fluxograma? Aqui, gente, é um paciente com uma dor do tipo inflamatória, né? Então é uma dor que geralmente piora ao repouso e melhora aos esforços, né? Tem algum alívio aos esforços. Normalmente esse paciente vem com febre, uma dor intensa no joelho, edema importante, hiperemia ali do local, né? Se você toca, percebe calor, rigidez articular. E aí, gente, suspeitou? Não perde tempo. Esse paciente precisa ser avaliado com urgência. Importante encaminhá-lo para o pronto atendimento. Possivelmente vai precisar ali de punção articular, né? Para confirmar o diagnóstico, iniciar antibiótico terapia precoce. Tá? E outra causa comum no dia a dia é o paciente com gota, né? Que aqui é aquele quadro clássico, paciente com monoartrite aguda, sem histórico de trauma, tá? O paciente, se ele já sabe do diagnóstico, ele já sabe te contar que teve outras crises e aí aumenta ainda mais a sua suspeita de gota, né? Diferente da artrite séptica, né? Que normalmente não é repetitiva, igual é às crises de gota. Agora pode também ser a primeira crise, né? O que ajuda aqui a diferenciar da artrite séptica? Aqui, gente, a dor ela costuma começar mais subitamente à noite, costuma ser pior, muita sensibilidade também no local, pode haver um tofo gotoso, né, se for um caso de gota crônico,
Pode também ter dor à palpação da articulação, só que é menos comum ter sintomas sistêmicos, tá? Então, febre é menos comum na artrite gotosa. Mas, às vezes, gente, não vai ser possível distinguir do quadro de artrite séptica. Então, quando você não consegue fazer essa distinção, o ideal é a avaliação também no pronto atendimento para realizar a punção ali da articulação para o diagnóstico diferencial. Beleza? Geralmente os fatores precipitantes aqui são o consumo de alimentos ricos em purinas, né? Aí nós temos os principais vilões aí, as carnes vermelhas, frutos do mar, vísceras, né? Bebida alcoólica e até vegetais verde escuro entram aqui como potenciais desencadeantes, tá, pessoal? Aí, uma outra causa também que a gente precisa conversar aqui, que nós pontuamos anteriormente, né, para a gente não esquecer, é a síndrome da banda iliotibial. Lembra dela? A clínica aqui é aquela que a gente conversou, né? Geralmente, corredores, ciclistas, né, queixam-se ali de dor na lateral do joelho. E aí costuma piorar com movimentos repetitivos, né, de flexão do joelho, e o exame físico vai mostrar ali para a gente dor à palpação do trato iliotibial, além de uma espécie ali de rigidez, né, dessa musculatura isquiotibial na lateral da coxa, que atrapalha ali a flexão correta da perna, beleza, gente? Por fim, nós temos aí a bursite anserina, né, que a gente também conversou com mais detalhe lá no começo da aula, e fechando aqui com a clínica dela, histórico aí do paciente referindo dor na região medial ou anteromedial da tíbia, né? E aí quando você palpa a bursa anserina, lembra como é que a gente faz a palpação dela? Beleza? E aí quando a gente palpa ela ali, você pode surpreender dor no local, por vezes edema, tá? E aí a gente vai pensar na bursite anserina. Fechou? Beleza, pessoal? Deu para entender? Maravilha, gente! Então, fechamos a nossa aula por aqui. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre as principais causas de dor no joelho, né? E facilitar o diagnóstico dessas causas. Agora, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.